Olá, bem-vindos a esta nossa explicação. Hoje a gente vai direto ao ponto para desmistificar um tema que gera muita paixão, mas também muita confusão, julgamentos severos e debates acalorados. A música litúrgica católica. Existe uma discussão gigantesca nas comunidades sobre o que é certo ou errado, sobre o que é sagrado e o que é profano na hora de tocar na igreja. Por isso, a nossa análise de hoje vai clarear esses conceitos de forma super didática, baseando-se puramente na história e nas orientações oficiais da igreja para encontrarmos aquele equilíbrio perfeito entre regras e harmonia. Então, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é bem direto e promete respostas para os maiores pontos de atrito. Vamos passar pelo contexto histórico, derrubar alguns mitos sobre as regras, falar sobre a polêmica das letras e do sentimentalismo, discutir de vez o uso dos instrumentos, entender o foco na Assembleia e, por fim, descobrir onde realmente devemos buscar orientação. Seção 1. O contexto histórico. Uma jovem tradição musical em construção. Bom, para conseguir desarmar aquela mentalidade de polícia da liturgia que ganha tanta força na internet, olhar para o passado não é apenas útil, é absolutamente essencial. E isso que estamos vendo ilustra perfeitamente a nossa realidade. A música litúrgica cantada na língua local do povo é algo incrivelmente recente. Para se ter uma ideia, foi só lá na década de 60, com o Concílio Vaticano II, que a missa deixou de ser celebrada só em latim. E o primeiro missal traduzido para o português? Ele chegou ao Brasil apenas em 1972. Em uma igreja milenar, com mais de 2.000 anos, 50 aninhos é literalmente um piscar de olhos, não é verdade? Isso significa que o nosso repertório atual é, na verdade, muito jovem. Ele está enfrentando todo o peso e o choque da era da internet, das críticas instantâneas, enquanto ainda é uma tradição em plena fase de construção. E é exatamente aí que mora um perigo gigantesco. Como bem alerta o diácono Giandrel Marcos, a gente precisa ter um cuidado imenso para não sermos anacrônicos. Mas o que isso significa na prática? Significa que julgar canções feitas há 30, 40 anos atrás, quando o pessoal ainda estava tentando criar um repertório católico praticamente do zero, usando a régua fria das regras atuais, é um equívoco enorme. É simplesmente ignorar o esforço de quem tentou acertar lá no começo. Seção 2. Mitos sobre regras. Fato versus ficção na liturgia. Tendo esse contexto de amadurecimento em mente, chegou a hora de separar o que é regra de verdade e o que é apenas lenda que o pessoal espalha por aí. Existe uma pergunta que frequentemente incendeia os comentários nas redes sociais e deixa os músicos super inseguros. Afinal de contas, uma música precisa de uma aprovação expressa da CNBB para ser tocada na missa? Precisa daquele carimbo oficial de Brasília? A resposta curta e direta é não. A ideia de que se exige um protocolo canônico ou um carimbo de aprovação nacional é um grande mito. O fato nu e crua é que não existe nenhum protocolo canônico exigindo o selo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para que uma música seja inserida na liturgia. Uma música é válida simplesmente se ela atende aos requisitos litúrgicos baseados nos documentos da Igreja. É claro que existem assessores nas dioceses que orientam tudo isso, mas essa história de que cada música precisa passar por um longo processo de aprovação nacional é pura ficção. Seção 3. Letras e sentimentalismo. O problema com o eu e o mim. Aqui a gente entra num ponto de atrito fortíssimo, que é a escolha do vocabulário e a carga individualista em um ambiente comunitário. Esse contraste é vital para quem canta na missa. A liturgia é, por natureza, uma ação de todos, é eminentemente coletiva. Então letras que focam demais na dor privada, cheias daquelas frases como "eu me sinto só", "a minha dor" ou "sou como uma ovelha perdida", acabam desviando o propósito do rito. A estrutura do rito exige o plural, exige o nós. O formulário 3 do ato penitencial, por exemplo, determina rigorosamente que seja tudo no plural. Ah, mas e quando o singular aparece? Nesses casos, costuma ser o eu bíblico. Vamos lembrar do Cântico de Maria, o Magnificat? A minha alma engrandece o Senhor. Ali não é uma angústia solitária, é a representação de uma nova humanidade inteira que canta junto. Dá para perceber a diferença gigante? Seção 4. O uso de instrumentos. Sons profanos versus sagrados. E olha, se os pronomes nas letras já geram debate, a instrumentação eleva a controvérsia a outro patamar, especialmente quando falamos de violões, sanfonas e bateria. Quem acompanha qualquer grupo de liturgia sempre esbarra nesta questão. Instrumentos modernos ou de percussão são expressamente proibidos.
Muitos músicos que tocam no formato de banda costumam receber críticas super pesadas de pessoas que preferem o silêncio ou arranjos puramente clássicos. Mas o que é super interessante de notar aqui é que não existe uma proibição generalizada. Os instrumentos são julgados por como eles servem ao canto. O órgão de tubos, com certeza absoluta, ele tem a preferência altíssima e é exclusivo desse ambiente da liturgia. Mas o violão e a sanfona são totalmente permitidos. O limite exato está na execução. Eles não devem imitar ritmos de festas profanas ou estilos populares de rádio, entende? O mesmo princípio vale para a bateria e a percussão. São permitidas, mas com cautela. Se o volume está tão alto que encobre a voz da comunidade ou cria um verdadeiro caos acústico na paróquia, o instrumento falhou na sua missão principal, que é sustentar as vozes e não cobri-las. Seção 5. O foco na Assembleia. Para quem a música é realmente feita. E tudo isso nos direciona para a grande questão. Quem é, afinal, o verdadeiro protagonista da música na igreja? Uma metáfora sensacional para explicar isso, criada pelo padre Joãozinho, é a do triciclo litúrgico. Vamos imaginar a estrutura física de um triciclo mesmo. As duas rodas de trás dão o impulso e a estabilidade. Elas são a motivação, representam o tempo litúrgico e a celebração em si. Sem elas, a gente nem sai do lugar. Mas a roda da frente, aquela que dá a direção e diz para onde o veículo vai, é a assembleia, a comunidade. Se o povo nos bancos consegue cantar, se consegue participar ativamente e rezar junto com a banda, a direção da música está corretíssima. A música é feita para eles. E para que essa roda da frente não fique travada, a regra de ouro é a alternância. Um coral ou um ministério nunca deve dominar a missa de ponta a ponta como se fosse uma apresentação de gala. É fascinante observar que até o maravilhoso coral da Capela Sistina lá no Vaticano faz exatamente isso. Eles não cantam sozinhos o tempo todo. Eles se alternam com um coral guia, formado pelo povo, garantindo que o louvor nunca deixe de ser uma oração coletiva, mantendo a participação de todo mundo ativa e vibrante. Seção 6. Onde buscar orientação? Encontrando as regras reais. No meio de tanta informação, grupos de WhatsApp e palpites infundados, é crucial saber onde encontrar a bússola certa, sem cair em invencionices. O ponto de partida inegociável é a IGMR, a Instrução Geral do Missal Romano. Esse é o documento âncora, a grande fundação. É ele que explica, por exemplo, que o canto de entrada não pode ser só uma música qualquer escolhida de última hora. Ele deve estar ligado às antífonas originais propostas para aquele dia. Qualquer discussão séria precisa primeiro nascer do estudo destas páginas. Então, para quem toca ou canta, os passos práticos são claríssimos. Primeiro, estude a IGMR. Segundo, procure o diretório diocesano local. Isso é muito importante, pois os bispos têm autoridade para adaptar certas decisões para a realidade de cada região. E por fim, se restarem dúvidas, basta consultar o assessor de liturgia da diocese. Seguir esse caminho simples evita dores de cabeça e conflitos desnecessários na paróquia. E o ponto crucial de todas essas regras, documentos e estudos se resume muito bem nesta frase atemporal de Santo Agostinho: somente amamos aquilo que conhecemos. Apenas ter talento para cantar não basta. Aprofundar o estudo intelectual do que realmente acontece no altar é o único caminho seguro para amar e servir a liturgia de uma forma madura e correta. E olha, esse aprendizado contínuo exige muita, mas muita humildade mesmo. Uma história fantástica é a da irmã Miriam Collin, simplesmente uma das maiores e mais famosas compositoras do Brasil. Lá por volta do ano 2000, quando ela aprofundou seus estudos litúrgicos e entendeu as diretrizes mais recentes, adivinha o que ela fez? Ela aconselhou publicamente que algumas de suas próprias canções, que eram super amadas, deixassem de ser tocadas nas missas, pois reconheceu que não refletiam mais a estrutura correta. Que exemplo incrível, não é? Atualizar-se e saber ceder é o mais alto ato de serviço de um músico. O que nos deixa com uma reflexão final que não pode ser evitada. Diante de tudo isso, o contexto, os instrumentos, o plural nas letras e o foco absoluto na comunidade, a grande pergunta é: a execução musical ali na frente está verdadeiramente servindo ao altar, elevando o povo a rezar, ou está apenas servindo como uma exibição vaidosa para o ego de quem toca? Avaliar a intenção silenciosa por trás de cada ensaio e de cada acorde é a verdadeira essência de toda essa nossa análise de hoje. É um pensamento profundo para carregar na próxima vez que os instrumentos começarem a tocar. Muito obrigado por nos acompanhar nessa explicação e a gente se vê na próxima.